Meu nome é Ercília de Stefano. Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, no campus de Petrópolis. Eu vou colocar aqui uma apresentação para falar um pouco da minha formação e também falar sobre o que nós vamos falar aqui na nossa palestra. Então, a nossa ideia de hoje é falar sobre o futuro da engenharia, de um âmbito geral, falando um pouco também das diretrizes curriculares e da experiência que eu tenho tido na implantação dessas diretrizes dentro da sala de aula. Então, meu nome é Ercília de Stefano, eu tenho 2 formações como pós-doutora, eu sou pós-doutora em Engenharia Civil pela UFRJ e pós-doutora pela UF na área de Sistemas de Gestão Sustentável. Eu sou doutora em Engenharia de Transportes pela UFRJ, pela COP, sou mestre em Engenharia de Sistemas de Computação pela UFRJ, COP também, tenho um MBA na área de Gestão Estratégica de Comércio Exterior, sou especialista em Gestão Estratégica Pública, também especialista na área de Gestão e Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou advogada, sou formada em matemática e aqui na UF, como professora adjunta, eu ministro 5 disciplinas. Eu ministro gestão de projetos de sistemas de produção, empreendedorismo 1, empreendedorismo 2 e gestão da inovação tecnológica. Então, eu tenho bastante experiência na área de engenharia, né? Com formação na área de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E apesar de serem áreas distintas, né, ser sistemas, transporte, civil, meus trabalhos sempre foram direcionados à área de inteligência artificial. Eu cheguei a fazer alguns aplicativos que utilizam inteligência artificial, text mine, data mine, big data, entre outros. Aí falando aqui um pouco da engenharia, né? O que a gente vê hoje em dia? Nós estamos já na indústria 4.0, né, que a gente utiliza essa nomenclatura aqui no Brasil, que é oriunda da Alemanha. E com a advindo, né, das tecnologias que a indústria 4.0 traz, a gente também tem esse contexto, né, essa definição, o que é o engenheiro 4.0? O que o mercado demanda do novo engenheiro, né? O que essa indústria 4.0 demanda desse engenheiro, né? Então, ela demanda que o engenheiro, além dele conhecer a parte teórica, que ele também tenha habilidades práticas, também uma habilidade de manufatura, de tecnologia. A palavra-chave é que o engenheiro conheça sobre tecnologia. Mesmo que o engenheiro ele não é necessário que ele saiba programar, desenvolver software, mas ele tem que entender as necessidades computacionais para que ele possa delegar essas funções para as pessoas, né, que de fato forem desenvolver esses softwares, né? Então, a principal habilidade que eu vejo que a engenharia 4.0 demanda é que o engenheiro tenha essa interação muito forte entre softwares, aplicativos, robôs, programas, né, para que ele consiga desenvolver com êxito a sua atividade laboral. Eu, assim, até peguei um site de uma empresa bem grande, né? Quais essas competências que esse engenheiro 4.0 deve desenvolver, né? Então, a gente fala muito da comunicação interpessoal, ele conseguir ter clareza na comunicação, ter habilidade de gestão com equipe, trabalhar com equipes, ter espírito de liderança e tem que ter iniciativa empreendedora. O engenheiro 4.0 ele tem que ser, acima de tudo, um grande empreendedor e um grande inovador. Né? Conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, tem uma atualização constante, tem que estar sempre se atualizando esse engenheiro para que ele consiga acompanhar esse mercado de trabalho. Além disso, o engenheiro 4.0 também tem desenvolver essa visão analítica, o raciocínio rápido, a capacidade de resolver problemas, ele tem que ser assertivo, né? Ele tem que ser proativo, esse engenheiro. O mercado, ele demanda cada vez mais que o profissional seja proativo, que ele tenha iniciativa, que ele tenha sempre a busca por desenvolver novas diretrizes, ser inovador, né? No ano passado, foi promulgado as novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia, né? E qual a importância dessas diretrizes? É porque elas vislumbram exatamente essa necessidade do mercado,
né? A ideia das novas diretrizes é elas adequarem os cursos de engenharia ao mercado. O mercado ele demanda que o engenheiro trabalhe com competências, que ele seja ativo, que ele seja empreendedor, que ele seja inovador, né? E eu destaco assim como os 3 principais pontos, na minha opinião, dessas diretrizes, que é, né, o aprendizado por competência, desenvolver esse aprendizado no aluno, que ele aprenda na faculdade por competência, nós vamos explicar mais à frente, que as universidades, né, os cursos de engenharia utilizem metodologias ativas de ensino e que a avaliação, né, que o aluno é submetido dentro da faculdade sejam avaliações formativas. E também vou descrever isso mais à frente. Aqui trazendo uma parte que eu destaquei, uma parte que eu achei importante aqui da nova diretriz, é que ele fala isso, que o novo engenheiro tem que ter uma visão holística, humanista, né? Ele tem que ser multidisciplinar, tem que ser transdisciplinar também, ele tem que conseguir integrar os conteúdos, utilizar, né, o somatório desses conteúdos, entender que esses conteúdos eles se cruzam, que eles são interligados, os conteúdos não são estanques. Porque o que acontece na engenharia tradicional, o aluno fica preso, o ensino fica preso em explicar conteúdos do quais às vezes o aluno não consegue entender o que um conteúdo de uma disciplina tem a ver com a outra disciplina. E isso é o objetivo de mudança que essa DCN traz. Eles também destacam ali sobre as tecnologias, a atuação inovadora, empreendedora do aluno, né? Ele também tem que considerar os aspectos globais, políticos, econômicos. Tem que ser uma pessoa, esse novo engenheiro tem que ser uma pessoa que está antenada ao que está acontecendo no mundo globalizado, né? Tem que pensar que não é só a formação dos 5 anos do curso de engenharia, mas que ele tem que estar sempre se atualizando e tem que sempre apresentar esse compromisso, essa responsabilidade social e essa responsabilidade com o desenvolvimento sustentável. São características que são solicitadas do novo engenheiro. Aqui, no artigo 5º também, ele enfatiza aqui que as características da inovação, que o engenheiro tem que ser inovador, ele tem que ser empreendedor. E essa terceira característica aqui é bem interessante, que ele diz que o curso de engenharia ele também tem que formar novos professores e engenheiros. Ele também tem que habilitar o engenheiro a ser professor também, não só apenas ser um engenheiro, né? Dentro das metodologias ativas, né, que eu utilizo lá em sala de aula, eu achei interessante trazer aqui uma metodologia que eu tenho utilizado, que eu acho bastante interessante, e ela é baseada nessa pirâmide de aprendizado do William Glaser. Por que eu entendo que essa pirâmide tem muito a ver com o que a gente acabou de ver lá da DCN? Porque ela fala que a melhor forma de você aprender sobre qualquer assunto é você ensinar sobre esse assunto. Esse estudo que o Glaser fez, ele mostra que você consegue assimilar um conteúdo, 10% desse conteúdo que você estudou, se você só ler. Se você ler e escrever sobre esse assunto, você consegue assimilar em torno de 20%. Se você ler, escrever, observar e escutar, em torno de 50%. E progressivamente. E se você pegar, discutir com outras pessoas esse conteúdo, praticar esse conteúdo e ensinar sobre a absorção de conhecimento, pode chegar a 95%. Então, é bem interessante. Eu tenho utilizado essa metodologia, inclusive, ela é interessante porque ela é facilmente aplicável na metodologia, no momento que estamos agora, né? Que estamos no ensino remoto, né? Não estamos mais com o ensino presencial em função da pandemia. E essa metodologia funciona bem no ensino remoto. Aqui tem uma pirâmide, né? Foi o que a gente acabou de verificar na transparência anterior. Aqui está de uma forma mais visual, né? Como funciona a pirâmide de Glaser. E a metodologia que eu tenho utilizado com bastante êxito, que está bem alinhada com as diretrizes curriculares, é a metodologia chamada TBL, Team Based Learning, que é uma metodologia baseada em teams. Ela é colaborativa e os alunos trabalham em grupos
eles não são concorrentes entre si, porque existem outras metodologias ativas nos quais os alunos concorrem entre si, disputam dentro do próprio grupo. Essa não, essa metodologia é uma metodologia colaborativa, onde todos os alunos do grupo, eles trabalham colaborando entre si. Então, a primeira vez que essa metodologia foi usada lá na Universidade de Oklahoma, na década de 70. E eu vou explicar mais detalhadamente como eu faço para implementar essa tecnologia dentro de sala de aula. Então, antes da aula, o que eu faço? No primeiro dia de aula, eu explico aos alunos como funciona a metodologia, né? E divido todo o conteúdo programático por aula. Cada aula já tem um conteúdo programático pré-definido, e os alunos já sabem o que vai ser visto em cada aula do semestre. Essas matérias são semestrais. Então, antes da aula, o aluno, individualmente, ele vai fazer uma pesquisa sobre esse tema, ele vai estudar esse tema, e aí ele pode utilizar as fontes que eu indico como referência bibliográfica, ou eles também podem procurar outras fontes na internet, como artigos, sites, né? Eu sempre peço a eles para procurarem fontes confiáveis, né, de pesquisadores, de professores que sejam conceituados na área do tema da aula. Quando chega no dia da aula, como que a gente aplica essa metodologia? Quando a aula é presencial, eu utilizo mais uma metodologia ativa ainda, que a gente usa a sala de aula invertida. Mas agora com a aula remota, a gente não está utilizando essa aula invertida. Então, como a gente faz? Na primeira parte da aula, em torno de 30 a 40 minutos, os alunos se reúnem em grupo. Dentro desse grupo, eles vão debater o que eles estudaram individualmente. Então, eles vão reunir num grupo de 5, 6 alunos e vão debater dentro desse grupo o que eles entenderam do que eles estudaram individualmente. Na segunda parte dessa aula, a gente faz um debate com a turma toda. A gente debate com a turma toda. E está dando certo através do Google Meet. Está funcionando. Na forma presencial, a gente faz a sala invertida, né? Fazemos uma roda e todo mundo debate sobre o tema daquele dia. E depois que encerra essa parte da aula, a gente faz uma questão, através agora, como estamos utilizando o Google Classroom, a gente está usando o Google Classroom para fazer a fixação desse conteúdo através de uma pergunta, alguma questão ligada a essa parte da aula. O que é bem interessante nessa metodologia? É porque o aluno ele não fica com aquela ideia de vou estudar na véspera da prova, né? Ele não fica acumulando o estudo dele, ele estuda toda semana, ele cria o hábito de estudar, de pesquisar, e toda semana o aluno estuda para ter aquele encontro, aquela reunião, aquele debate. Então, o aluno consegue ter domínio do conteúdo da aula, ele consegue responder as questões que a gente propõe aos alunos, e além de desenvolver a habilidade do aluno de trabalhar em grupo, ele desenvolve também a habilidade do aluno de debater, de ter um senso crítico, de questionar. E uma coisa muito interessante também que desenvolve é a habilidade do aluno de falar em público, né? Porque tem muito aluno que tem dificuldade de apresentar um trabalho, de falar na frente dos colegas, e a gente vê que tem alunos que têm uma dificuldade enorme e que chega no final do semestre o aluno já está falando bem, desinibido, ele está realmente bem habilitado, né? E o que também é interessante nessa forma de aula? É que, como toda aula, a gente faz uma avaliação, que seria a avaliação continuada. Então, toda semana a gente faz uma avaliação, que seriam essas questões, e aí é possível acompanhar se o aluno está acompanhando a disciplina, se também a aula que a gente está dando está sendo adequada, se o conteúdo está passando, está atingindo o objetivo da semana. Então, semanalmente, o aluno está sendo avaliado. Então, a avaliação contínua é realizada toda semana. Aqui no nosso campus, a gente tem 2 avaliações obrigatórias. Então, como eu faço? A primeira avaliação é essa semanal. Então, eles vão ganhando pontos semanalmente e conseguem fazer essa primeira avaliação. E a segunda avaliação, geralmente faço um trabalho também em grupo, né, com os alunos, porque eu percebo que essa avaliação, a segunda avaliação também, é uma outra forma deles consolidarem esse conhecimento que eles foram
construindo semanalmente, né? Porque isso que eu deixo muito claro para os alunos, que o aluno ele tem que ser ativo no aprendizado, né? O aluno, ele que constrói o seu próprio conhecimento. Então, essa metodologia, ela habilita essa proatividade do aluno em construir seu próprio conhecimento, né? O que a gente também destacou lá nas diretrizes curriculares é a importância, né, do aprendizado baseado em competências, né, onde o aluno ele é apto a desenvolver algo, ele aprende na prática, né? Ele desenvolve a habilidade de executar. O que eu faço nas disciplinas de gestão de projetos, agora com a parte a gente estando em pandemia, a gente cancelou esse projeto nesse semestre, mas nós elaboramos projetos para microempreendedores. Então, a gente pega para microempreendedores. Quando é o segundo semestre, que é a gestão de projetos 1, né? Já fizemos também muitos projetos para ONGs. A gente procura algumas ONGs da cidade, elabora projetos. Então, o aluno já vai aprender na prática. A gente acompanha o aluno no trabalho que ele vai entregar e no final do semestre ele faz a apresentação desse trabalho para a turma toda junto com o cliente, né? Se for a ONG ou for um microempresário. No caso das disciplinas de empreendedorismo 1 e empreendedorismo 2, nós fazemos planos de negócios. Também damos prioridade a atender microempresários que não têm condições de pagar, né? Porque esses trabalhos que os alunos fazem são gratuitos. E é interessante que o aluno já aprende a lidar com o mercado, atender uma demanda solicitada. Aqui falando sobre a avaliação formativa, né? A importância dessa avaliação formativa, que essa avaliação formativa ela serve também para o aluno fazer uma autoavaliação do seu conhecimento, pode também envolver testes tradicionais, simulados, a gente realiza também muitos seminários. Eu tenho o costume também de chamar profissionais para dar palestras dentro do horário da disciplina, para enriquecer ainda mais o conteúdo. E também a gente realiza trabalhos em grupo. Aqui, para encerrar a minha apresentação, eu queria colocar uma questão com relação a qual que é o futuro do engenheiro frente à pandemia. No início do isolamento, da pandemia, que as aulas ficaram suspensas, tive muitos alunos que me procuravam, falavam, poxa, professor, agora estou para me formar e como é que eu vou entrar no mercado de trabalho? É aí que eu acho que, na verdade, a gente não tem que ver isso como um problema, acho que tem que ver como uma janela de oportunidades. Eu vejo que todas as mudanças que ocorrem, né, que podem ser mudanças que a gente planejou, ou mudanças que não tem como a gente planejar, como essa no caso da pandemia, eu vejo que é uma janela de oportunidades e vejo meus alunos lá que já conseguiram, quase todos estão estagiando e conseguiram fazer essa adaptação da nova realidade e se recriar, né, como futuros engenheiros. Então, eu acho que temos que ver sempre essas situações como oportunidades de crescimento, oportunidade de melhoria, e foram criadas outras atividades ligadas à engenharia. É tanto que o meu curso que eu leciono, que é o curso de Engenharia de Produção, é um dos cursos que está sendo mais demandado nessa época de pandemia. Então, quer dizer que mostra que realmente existem novas possibilidades da gente ver a atuação do engenheiro no mercado. Com relação às diretrizes, as novas diretrizes curriculares nacionais, né, elas trazem muitos pontos positivos para os novos engenheiros, né, que é o ponto de vista da interdisciplinaridade, do aprendizado por competências, isso também é um grande diferencial, o uso das metodologias ativas de ensino e a avaliação continuada. Isso traz um grande diferencial para o curso, para os engenheiros, porque com as metodologias ativas de ensino, ensinam os alunos a ser proativos e eles construírem o seu conhecimento. Porque não adianta a gente trazer um material pronto, um conteúdo pronto para o aluno, colocar à disposição desse aluno essa pesquisa que o professor realiza para elaborar, por exemplo, uma apresentação. O professor que realiza a pesquisa e o aluno só vai consumir aquele produto, ele não vai pesquisar, ele não vai desenvolver a parte crítica.
E essas diretrizes, ela traz isso, que o engenheiro precisa desse perfil proativo, ele precisa ser um pesquisador. Eu acho muito interessante também desenvolver nos alunos uma coisa que a gente faz aqui na faculdade, é publicar artigos científicos com os alunos, porque esse perfil de cientista também é necessário no engenheiro, porque ele tem que ser inovador, ele tem que criar, né, novas tecnologias, ele tem que buscar soluções inovadoras para a empresa, para o seu próprio negócio ou para a empresa onde ele atua, né? Ou para o serviço que ele presta. Então, ele tem que ser inovador, ele tem que estar sempre à frente, né, do mercado, porque o mercado é extremamente competitivo, o mercado está cada vez mais rápido se atualizando, e isso é importante, que o engenheiro tem que ter essa proatividade no aprendizado, ele tem que aprender que ele tem que aprender sozinho, né? Porque ele vai ter que sempre estar se atualizando. Não é terminei a faculdade, pronto, eu já sei tudo. É bem pelo contrário, é quando terminei a faculdade que eu vou estudar mais ainda para poder acompanhar as mudanças no mercado. E eu vejo assim que uma contribuição que as diretrizes poderiam ter trazido, eu acho que uma coisa interessante seria flexibilizar um pouco as ementas das disciplinas, para que elas sempre fossem atualizadas, né, semestre a semestre ou ano a ano, para que o professor tivesse maior flexibilidade para poder estar sempre atualizando, né? É claro que formalmente é possível se atualizar a ementa de uma disciplina, né, tem uma reunião de colegiado, principalmente nas universidades públicas, né, tem todo um ritual, né, para que faça uma atualização de uma ementa de uma disciplina. Mas se fosse mais flexível essa ementa, eu acredito que os cursos estariam sempre mais atualizados e acompanhando mais o mercado e ficariam menos defasados da demanda do mercado. Então, eu quero agradecer o convite do Clube de Engenharia e agradecer também a SAI, né, que já trouxe duas palestras aqui para o nosso campus aqui de Petrópolis, né? Nosso primeiro encontro foi em 2018. O ano passado veio novamente na Semana de Ciência e Tecnologia, apresentou uma nova palestra. E também a SAI tem um grupo com os alunos aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp, eu também participo. E eles estão sempre atualizando os alunos dos acontecimentos do Clube de Engenharia, os acontecimentos da SAI, dos eventos. Então, essa troca de informação é contínua e nós estamos sempre muito próximos, em função até desse grupo que existe. O ano passado eu tive o prazer de ministrar uma palestra no encontro de estudantes no Clube de Engenharia. Eu falei sobre a internet das coisas e foi muito legal a apresentação, a participação dos alunos que estavam presentes, foi muito intensa. Até hoje tem aluno que entra em contato comigo, a gente continua conversando, então foi bastante proveitosa a apresentação que nós fizemos aí. Então, fecho aqui agradecendo a todos o convite de vocês, né? E fico à disposição para uma nova palestra, para uma nova conversa. E obrigado para vocês e uma boa tarde.